Meus caros amigos e amigas, uma pergunta que fazem e que precisa ser bem respondida é esta: o que a igreja diz sobre o uso das armas, né? Especialmente armas de fogo, né? Tem a chamada arma branca, que é o quê? Aquela que fere por uma lâmina, então uma faca, um canivete, uma espada, e tem a arma de fogo, que essa é muito mais letal, muito mais perigosa. Bom, a igreja diz assim, que a força ela só é justa quando ela é colocada a serviço da justiça e do bem. Então, por exemplo, a polícia tem que estar armada, o exército tem que estar armado. O exército ele existe para quê? Para manter a ordem nacional e também internacional. Ou seja, se o nosso país, um país é invadido, né, por um outro que quer nos dominar, então é justo e necessário que o exército vá proteger. E a igreja nos obriga a servir o exército, porque o exército serve a pátria é a nossa mãe. A polícia civil, a polícia militar, ela existe para quê? Para manter a ordem interna, a ordem na cidade, a ordem no estado. Para quê? Para que o povo possa viver em paz. Infelizmente, por causa do pecado original, né, o pecado gerou o quê? O roubo, o assalto, o assassinato, o bandido, não é? Então, a arma ela é boa quando ela é usada a serviço da justiça, ok? Então a igreja não tem dúvida disso. Quando é que um soldado ele pode usar a sua arma? Quando for necessário manter a justiça, entende? Então a igreja fala, por exemplo, da legítima defesa, né? Se um agressor injusto quer te matar, você não tem outra alternativa para fugir da morte, a não ser também agredindo o agressor, ou seja, até matando o agressor. A igreja diz que é o mal menor. Não que se queira matar alguém, nem que se possa, mas entre morrer duas pessoas, um inocente e um agressor, o mal menor é que morra o agressor. Isso aí a moral católica chama de a escolha do mal menor. Agora, o mal menor só pode ser escolhido quando você só tem duas alternativas. Se você tiver uma terceira, por exemplo, puder sair daquela situação de morte sem precisar matar o agressor, claro, opte pela terceira. Mas muitas vezes um policial, ele não tem essa terceira alternativa. Então, pode acontecer uma situação dessa. É o mal menor. Agora, outra coisa importante é o seguinte, né? Uma guerra. Existe guerra justa? Existe uma guerra injusta? A igreja diz que existe uma guerra justa. Qual é a guerra justa? A guerra de legítima defesa. Se o país é invadido injustamente por um outro país, então é justo e necessário que o país se defenda. A própria igreja fez isso. Por exemplo, em 1571, os turcos otomanos queriam invadir toda a Europa para destruir a Europa e destruir o cristianismo. Então houve aquela tremenda batalha de Lepanto, que foi na Grécia, e o Papa Pio V, São Pio V, convocou as forças cristãs da Europa para enfrentar o perigo lá na Grécia, contra os muçulmanos que tinham uma esquadra naval de 300 navios de guerra. E as forças católicas se uniram. O Papa mandou que levasse o rosário também como arma, né? Naquela batalha, porque as forças cristãs eram bem menores, mas usaram também as armas de combate e venceram os turcos otomanos, né? Então, assim que no dia 7 de outubro que aconteceu isso, o Papa proclamou como o dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. Então veja, a arma ela pode ser boa, desde que ela seja usada a serviço da justiça, do bem e do mais fraco. A arma não pode ser usada para o mal. Entende? Então não há necessidade de nós queremos proibir a fabricação de armas. Não. Porque se você tira a arma da mão daquele que é inocente e deixa só aqueles que são bandidos armados, que será de nós? Se é para desarmar, tem que desarmar todo mundo. Quando dois irmãos brigam, você não pode desarmar um só. Então, quando se fala em desarmamento da população, é preciso que primeiro se desarme os bandidos, depois se desarme as pessoas inocentes. Bom, aí você vê então a importância da arma, do seu uso correto. É correto quando ela está a serviço do bem e da justiça.